pastor Jorge pelo honroso convite de participar do evento sobre educação e sexualidade, né? Hoje irei falar com vocês sobre as razões para a fé, os fundamentos intelectuais para a fé cristã. Nós iremos falar sobre esse tema aí, ou se preferirem, apologética cristã, né? Então, antes disso, vou pedir que possamos fazer uma breve oração para começarmos com a nossa explanação, tá bom? Então, oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de falar de Tua palavra, de expor as razões para a fé. Obrigado, Senhor, porque a fé cristã é uma fé que pensa, uma fé que também encontra sustentáculo na razão. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor fez por nós. Obrigado pela revelação de Deus, para que possamos ter a convicção de que aquilo com o que nos envolvemos na caminhada cristã é a expressão genuína e máxima da verdade. É no nome do Teu Filho, Pai, no nome poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, que todos aqui, em uma só voz, dizemos amém. Amados irmãos, a fé cristã é uma fé que traz sustentáculos na razão. É isso que nós iremos falar nesse nosso bate-papo de hoje. E primeiramente nós vamos ver, com base nas Escrituras, que nós temos sim vários elementos escriturais na Bíblia que nos indicam isso. Agora, antes de chegar aí, vamos pensar se podemos de fato usar a razão para entender Deus. Essa é uma grande questão que todos dizem. Muitos dizem assim: olhe, a fé não é racional porque Deus é infinito e a mente finita não pode entender a mente infinita. Então não há como se falar de uma fé racional porque Deus ele é insusceptível, ele não é capaz de ser apreendido pela razão. Em alguma parte isso é verdade. Deus é uma mente infinita, nós somos finitos. Então, a única maneira do finito entender o infinito é se o infinito houver se revelado para a mente finita. Então, a possibilidade que nós temos de entender Deus, que é infinito, não se dá pela nossa capacidade de apreensão do infinito. Se dá pelo fato de que o infinito, que é Deus, optou, por amor a nós, a se revelar. É interessante que muitos argumentam o que está em Deuteronômio 29:29 como uma impossibilidade do conhecimento de Deus. Eu peço ao irmão que coloque aí Deuteronômio 29:29, porque é curioso que as pessoas falam da primeira parte do verso, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Aí para por aí. Aí diz, não tem como nós entendermos pela razão Deus, porque as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Isso é verdade, meus queridos. Eu não tenho a pretensão aqui de falar sobre as coisas encobertas. Não tenho, não posso. Pertence ao Senhor nosso Deus. Mas o que nós iremos falar quando tratamos da razão como um meio de apreensão de Deus está explicado, inclusive, na segunda parte do próprio verso. É interessante que as pessoas param na metade desse verso. Quando nós lemos a continuação de Deuteronômio 29:29, olha o que as Escrituras nos dizem: porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos as palavras dessa lei. Então nós temos nas Escrituras, na Bíblia, Deuteronômio 29:29, na segunda parte, já o entendimento de que as coisas reveladas por Deus nos pertencem. As coisas reveladas por Deus são nos dadas para que nós, o entendendo, possamos genuinamente amá-lo. Aliás, a pressuposição lógica do amor a Deus é a compreensão de Deus. Como você pode amar aquele que você não conhece? Deus se revela a nós por amor a nós, para que possamos, conhecendo-o, amá-lo genuinamente, amá-lo verdadeiramente. Aí você me pergunta, as coisas reveladas, mas quais são as coisas reveladas? Quais são as coisas reveladas? Olha, Deus, ele escreveu 2 livros, eu não sei se vocês sabem disso. Deus escreveu 2 livros. O primeiro livro, a primeira revelação de Deus são as Escrituras, a Bíblia. A Bíblia é uma revelação de Deus. Uma revelação impressionante, né? Por sinal,
Não sei, vocês que têm a Bíblia aí, vocês estão em posse de um documento impressionante. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, né? Escritos por cerca de 40 autores, 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo Testamento, 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo Testamento, isso num período de 15 séculos. E livros com estilos literários totalmente diferentes. Se você pega o livro de Gênesis, por exemplo, os primeiros capítulos, quando ele coloca a criação no primeiro, segundo, terceiro dia, os espaços são criados no primeiro, segundo, terceiro dia, ele povoa esses espaços no quarto, quinto e sexto. Você tem uns elementos de paralelismo aqui que são equiparáveis à poesia moderna. Você tem livros genuinamente poéticos como Provérbios, né? Nós temos o livro de Salmos que são muito poéticos. Temos livros nas Escrituras que são documentos históricos de envergadura. O livro de Atos, por exemplo, dos apóstolos, tem 84 fatos que são provados pela história ou pela arqueologia. Isso escrito por pessoas dos mais diferentes repertórios. Você tinha pescadores, como o caso de Pedro, né? Reis, como o caso de Davi, Salomão. Tinha filósofos treinados, homens grandes intelectuais da época, como o caso de Saulo ou Paulo. Saulo não mudou o nome para Paulo, ele sempre teve 2 nomes. Um caso de Paulo, intelectuais de envergadura. E todo esse documento escrito em 15 séculos que não se contradiz. Aliás, eu falo brincando que é tão diverso o documento que tem até o livro de Cantares, né? Cântico dos Cânticos, que Deus colocou ali para evangelizar os tarados, né? Porque tem... É um livro muito versátil. É um livro muito versátil, né? O livro de Cantares, que diz que o amor entre o esposo e a esposa se dá não apenas, né, na realização do âmbito espiritual, almático, mas também físico. Então você tem livros da mais diversa envergadura, livros que revelam conjuntamente o Senhor. Acontece que Deus escreveu um outro livro, além da Bíblia, um outro livro. E esse outro livro, as Escrituras fazem menção a ele. O apóstolo Paulo, por exemplo, faz menção a ele na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, se o irmão puder colocar aí, a carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, o apóstolo Paulo faz menção a esse outro tipo de revelação de Deus, o outro livro que Deus escreveu. Então olha o que as Escrituras dizem: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por meio das coisas que foram criadas, nós temos acesso a elementos revelados de Deus, notadamente seus atributos invisíveis, seu eterno poder, sua própria divindade, são reveladas por meio das coisas que foram criadas. Então as coisas criadas são um outro tipo de revelação de Deus, um outro tipo de revelação de Deus. Então Deus se revela não apenas pelas Escrituras, que são revelações mais profundas do Senhor, mais específicas, mas também por meio das coisas que foram criadas. E quais são as coisas que foram criadas? O universo e tudo o que há nele. Então nós temos 2 revelações de Deus. De um lado nós temos as Escrituras, cujo estudo é a teologia, e do outro lado nós temos as coisas criadas, o universo e tudo o que há nele, cujo estudo é a ciência. Então a ciência e a teologia são meios diferentes de estudar revelações do Senhor. Como o autor dessas revelações não muda ontem, não mudou ontem, não muda hoje, não mudará amanhã, o estudo dessas revelações, se feito adequadamente, não há de se contradizer. A teologia adequada e a ciência adequada não hão de se contradizer, porque são estudos da revelação de um autor que não muda. Há autores, né, humanos que mudam, viu? Por exemplo, um dos grandes livros do século XX foi o Tratatus Lógico-Filosóficos de Ludwig Wittgenstein.
E um tempo depois, publicaram um livro que era um ataque feroz, voraz, visceral a este livro do Tractatus. Então, Ludwig Wittgenstein publicou o Tractatus. Tempo depois, houve a publicação de um segundo livro que atacou esse primeiro livro. Você sabe quem foi o autor do segundo livro? Ele mesmo, Wittgenstein. Então, ele atacou o próprio livro, porque esse autor muda, mas no caso de Deus ele não muda. Então, as suas revelações hão de ser totalmente condizentes. É por isso que o estudo, a educação, a ciência adequadas, feitas da forma correta, são, em última instância, estudos da revelação do Senhor. Estudos da própria revelação do Senhor, e nós iremos ver que em vários momentos nós tivemos a ciência se dobrando às verdades que já estavam explícitas nas Escrituras. Antes de começarmos a falar sobre isso, eu tenho que dizer outra coisa também. A educação e o ambiente educacional é, por excelência, um ambiente cristão. Muitas pessoas têm como se fosse assim uma espécie de sentimento de não pertencimento a esses ambientes educacionais quando são cristãs. Isso não é correto historicamente. Eu mesmo na universidade, quando eu dou aula na universidade, algumas universidades de outros lugares, né, no Brasil ou fora do Brasil, às vezes chega uma pessoa para mim, ao final, é muito comum isso, chega toda cabisbaixa, toda assim discretíssima, chega para mim assim ao final e diz assim: professor, queria lhe dizer que eu sou cristão. Mas ele fala de uma maneira tal que eu pensei que ele ia dizer que era traficante, da maneira que ele está chegando. Eu sou cristão. Eu digo, mas por que essa maneira de dizer? Esse é um ambiente adequado. Então nós temos que ter também essa percepção, não só do ponto de vista das Escrituras. A educação encontra respaldo na possibilidade de conhecimento do Senhor, como na história da educação isso se dá da mesma forma. As melhores e maiores universidades do mundo, meus amados, foram criadas como escolas cristãs, escolas de formação de discípulo. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford começaram como escolas de discípulos cristãos. O lema original da maior e melhor universidade do mundo, que é a Universidade de Harvard, é verdade para Cristo e a igreja. O lema original da universidade é verdade para Cristo e a igreja. Como é que nós ficamos assim, meio que constrangidos enquanto cristãos no ambiente educacional, quando a educação só é possível graças ao cristianismo? Ora, meus queridos, se você vai estudar ciência ou qualquer coisa e você tem a expectativa de aprender por sua inteligência padrões de inteligência no mundo, é porque você pressupõe que a inteligibilidade do mundo existe. E a inteligibilidade do mundo só existe porque foi feita por uma mente inteligente. Você só faz ciência porque você pressupõe que o universo é capaz de ser entendido pela inteligência. Ele é inteligível. E essa inteligibilidade do universo só é possível se foi feito por uma mente que organizou o universo inteligentemente. A ciência só é possível numa pressuposição da existência de uma mente que organizou o objeto de estudo da ciência de forma a ser susceptível à apreensão pela inteligência. Essa susceptibilidade de apreensão pela inteligência, ou de outra forma, esta inteligibilidade do objeto de estudo da ciência, pressupõe uma mente inteligente que organizou o objeto de estudo inteligentemente. Então não há possibilidade de ciência no mundo em que não haja Deus, a não ser que a pessoa tenha uma fé irracional de que o mundo por acaso se organizou inteligentemente. É muito mais razoável nós crermos que uma mente inteligente o organizou dessa forma para que a ciência seja possível. Se você pegar, por exemplo, uma vez uma revista publicou uma lista com os 10 maiores QIs vivos e os 10 maiores QIs que já existiram na história da humanidade. Eu não fui discutir a viabilidade ou a validade do QI para aferir a inteligência da pessoa. Não foi isso. Eu só fiz o seguinte: peguei essa lista
dos 10 e dos 10 e fui investigar a posição religiosa de cada um deles. Das 10 maiores mentes, de acordo com a ciência, de acordo com aquela revista, que já existiram, e das 10 que estavam vivas até hoje, engraçado que o padrão se repetiu, 8 eram teístas, acreditavam em Deus, 6 eram cristãs. Se nós formos pegar, por exemplo, a maior mente que já andou sobre a terra, eu não vou falar de JC, de Jesus Cristo, porque ele é imbatível. Mas fora Jesus Cristo, nós pegamos o maior cientista que já viveu sobre a terra, foi Isaac Newton. Isaac Newton, para vocês terem uma ideia, as pessoas acham que é Einstein, mas Einstein não tinha a capacidade de matemática que Newton tinha. A matemática de Einstein era uma matemática que já existia. Não é? A geometria que Einstein usa é uma geometria criada por Riemann, e ele usa as 4 equações criadas por Maxwell. Mas Newton não. Newton desenvolveu a física até um determinado ponto que a matemática que existia não dava conta mais. Então ele para de desenvolver a física e passa a desenvolver a matemática. 200 anos depois de Newton, quase nada é feito em matemática porque ele tinha desenvolvido tudo. Newton é uma mente genial, incomparável. Quantos daqui de vocês sabem? Todos conhecem Isaac Newton, certo? Já ouviram falar? Quantos dos que conhecem Isaac Newton aqui, que eu acho que 100% das pessoas que estão aqui e das que nos ouvem conhecem Isaac Newton, mas quantos daqui sabem que Isaac Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência? Não sabemos. Por quê? A mente mais inteligente que já pisou sobre a terra tinha em suas preocupações intelectuais as escrituras como foco, muito mais do que a ciência que ele revolucionou. Eu não estou dizendo que tudo que ele escreveu sobre a Bíblia estava correto, não. Eu estou dizendo que ele escreveu mais, se preocupou mais intelectualmente sobre as escrituras do que sobre a ciência. É por isso que a experiência de fé cristã não é uma experiência de fé cega, é uma experiência de fé racional. Aliás, meus amados irmãos, se tudo que eu disse até agora não convenceu você, e você é cristão, saiba que há um mandamento nas Escrituras dizendo que você pense a sua fé, que você saiba as razões da sua fé. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, se o irmão puder colocar aí, na primeira de Pedro 3,15, as Escrituras dizem assim, isso é um mandamento escrito na epístola católica, não no sentido da igreja imperial, no sentido de católicos, no sentido de universal, é a primeira de Pedro, escrito para todos os cristãos, não é uma carta, todas as cartas das Escrituras são direcionadas a todos os cristãos, mas algumas têm um contexto restrito, porque você tem que entender o contexto da igreja a qual ela se destina. No caso da epístola de São Pedro, ela é simplesmente destinada a todos. E olha o que na primeira de Pedro 3,15 diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Isso é importante, ele fala do mensageiro. Tem que ter santificado o Senhor em seu coração. Aí diz: estando sempre preparados para responder a todo que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Este é um mandamento, meus queridos. Nós devemos estar preparados para respondermos a todos que nos perguntarem o porquê da nossa fé, a razão da esperança que há em nós. Por que você crê? Por que você crê? Qual é o fundamento intelectual da sua fé? Você tem que estar preparado, tem que saber. Deus não quer o seu coração e diz assim, mas por favor deixe o seu cérebro do lado de fora da porta, não. Quando Jesus de Nazaré é perguntado, questionado sobre qual é o maior dos mandamentos, ele diz: amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração e todo o seu entendimento. Você pode até traduzir, algumas traduções ou fazem dessa forma, como com toda a sua capacidade intelectual. Eu já disse aqui, nós não podemos amar verdadeiramente aquele que não conhecemos. Ele se revela a nós para que, o conhecendo, possamos amá-lo genuinamente. Amados irmãos, Jesus Cristo, você puder botar, irmão, no Evangelho de São João, no capítulo 14, no verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho
Rhodes, a verdade, aletheia e vida, zoe. O Antigo Testamento é escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico. O Novo Testamento é escrito em grego. No Novo Testamento, no Evangelho de São João, ele diz: eu sou a verdade. O termo utilizado por verdade que Jesus pronuncia é aletheia. Aletheia é o termo técnico da verdade genuína, da representação mais primária, mais forte da verdade, que era utilizado pelos gregos. Se você for ler toda a produção da filosofia grega sobre o estudo da verdade, eles estão estudando sobre o que é aletheia. E olhe que a Grécia foi a civilização mais inteligente que já pisou sobre esse planeta. Se você for fazer filosofia hoje, você vai estudar ou filosofia grega ou notas de rodapé à filosofia grega. Todos os filósofos pós-gregos fazem sua filosofia em oposição à filosofia grega. Nietzsche o faz em oposição a Heráclito de Éfeso, na Grécia. Todos os filósofos fazem isso. Então a Grécia passa séculos e séculos estudando sobre o que é a verdade, o que é aletheia, o que é aletheia. E Jesus diz: eu sou aletheia. Ele diz, esse conceito, essa ideia sobre o qual vocês da civilização grega, vocês da civilização mais inteligente que já pisou sobre o planeta se debruçam, isso, a única diferença que digo é, isso não é um conceito nem uma ideia, é uma pessoa. Ele é a verdade. Agora me diga, Jesus queria dizer o que ele disse? Claro! Às vezes a gente lê as escrituras e diz, pastor, não, isso aqui parece que ele não quis dizer isso não. Ora, se Jesus diz, eu sou a verdade, você vai ter medo de quê? Você vai ter medo de quê? Ele diz, eu sou mais ou menos a verdade, eu sou da verdade, mas depende. Hein? Ele disse isso? Não, a gente lê a Bíblia e às vezes diz, será que ele disse isso mesmo? Está nas escrituras, eu sou a verdade. Então, se ele é a verdade, como é que vamos ter medo da educação, da ciência, do estudo? Uma igreja como essa aqui, que investe tanto em educação, tem uma escola, como é que nós vamos ter medo disso? Como é que nós vamos querer que nós não nos aprofundemos o máximo que possamos no estudo, para que, sendo capacitados, possamos refletir Cristo de uma forma adequada para um mundo cada vez mais complexo do ponto de vista da informação? Esse é o nosso chamado. Aliás, a Grécia tinha dois conceitos sobre os quais a Grécia se debruçava, dois conceitos centrais. O primeiro é a aletheia, que é a verdade. O segundo era um conceito que falava do fundamento, da essência das coisas, da razão de ser de tudo que existe. E o nome que o grego dava para isso é logos. E é interessante quando o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, combinado com 1, verso 14, o que é que nós vemos? Se o irmão quiser colocar aí João 1:1 e depois João 1:14, o que é que nós vemos? Que é o logos. Exatamente a essência, o fundamento, a razão de ser de tudo que existe. No princípio era o verbo, isso aí se você ler em grego, no princípio era o logos. No princípio era o logos estava com Deus e o logos era Deus. É a essência, o fundamento das coisas, a razão de ser de tudo que existe, que faz o quê? Bota aí João 1:14, irmão. E o Logos se fez carne e tabernaculou, é uma tradução mais adequada, entre nós. E habitou, encarnou, viveu entre nós. Então a gente faz o quê? A gente está diante de Jesus de Nazaré, que é a verdade, é a razão de ser das coisas, é o fundamento de tudo que existe, e a gente vai fazer o quê? Vai ficar com medo de estudar, vai ficar com medo da educação, vai deixar de investir na formação educacional, vai deixar de investir no projeto educacional da igreja. Vai fazer o quê? Ora, a gente vai fazer o quê? A gente está diante da própria verdade e se vira e vai embora? A gente está diante... A pergunta mais importante que alguém pode fazer na vida é: o que é a verdade? O que é a verdade? E nós no cristianismo lidamos com a própria resposta, que é Jesus de Nazaré. Jesus é a resposta para a pergunta, para todas as perguntas, e é literalmente, porque ele diz: eu sou a verdade, a resposta para a pergunta mais importante que alguém pode fazer sobre a terra. Vai ficar diante da pergunta e voltar e vai embora? Aliás, nas escrituras narra uma situação em que é
esta oportunidade perdida. A pessoa que está diante da resposta e se vira e vai embora. Bota aí João no capítulo 18, no verso 38. João no capítulo 18, no verso 38. Olha o que acontece com Pilatos ali. João 18, 38. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Perguntou para Jesus, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou os judeus e lhe disse. O cara fez a pergunta mais importante que existe para a própria resposta. E faz o quê? Se vira e vai embora. E isso é o que muitos de nós estamos fazendo quando, diante de Jesus, que é a verdade, nos amedrontamos no aprimoramento educacional, no aprimoramento científico, no entendimento de que podemos fazer a diferença no mundo intelectual para refletir Cristo. E se formos analisar, amados irmãos, na história intelectual da humanidade, existe aqui um sem número de situações em que a ciência, que não era feita adequadamente, tem de se dobrar ao que está dito nas Escrituras. Posso dizer um sem número de situações em que isso ocorre, várias delas. Se você quiser, por exemplo, vamos pegar o primeiro verso das Escrituras, Gênesis 1:1. Não foi o primeiro verso escrito, né? Porque o livro de Jó foi o primeiro livro escrito das Escrituras, mas na organização da Torá, no primeiro verso de Gênesis tem, né? que em hebraico é Bereshit, tem: no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pra você ter uma ideia, essa frase aí é uma frase revolucionária, uma frase que trazia uma tese que era absolutamente rechaçada por todo o pensamento científico. Se você for ler isso em hebraico, o verbo que é traduzido para criar é o verbo bará. Bará é um verbo que tem em seu conceito algo impressionante. Bará quer dizer criar tudo a partir do nada. Criar tudo a partir do nada. Isso é algo translocado, ninguém acreditava nisso. Achava uma loucura. E de fato, meus queridos, isso aí, um livro escrito há mais de 3 dezenas de séculos, ficou até meados do século passado defendendo uma tese com a qual ninguém concordava. Se você pegar qualquer outro livro escrito na humanidade sobre o universo, nenhum desses outros livros concordarão com o que essa frase está dizendo até meados do século passado. Qualquer outro livro, se você pegar desde a Grécia Antiga até o idealismo alemão, em meados do século passado, todos os modelos apresentados por esses livros de como era o universo, sempre pressupunham que o universo, de uma forma ou de outra, existia desde sempre. Desde sempre. Se você pegar a teogonia grega, por exemplo, a gente está falando muito da Grécia, se você pegar a Grécia, o que é que a Grécia achava? A Grécia achava que alguém chamado Demiurgo moldou o universo. Meu nome é Tassos Licurgo, né? Eu acho que é meu primo aí, pastor. Moldou o universo a partir de uma matéria que existia desde sempre. Nenhum livro trazia uma tese tão impressionante como a de que o universo havia sido criado a partir do nada. Ora, meus amados irmãos, criar a partir do nada traz consequências impressionantes. Porque se uma coisa veio a existir, é porque teve uma causa. Se uma coisa nunca foi criada, ela não foi causada. Então todos os livros diziam que o universo nunca havia sido criado e, portanto, não era causado. Só a Bíblia trazia essa tese revolucionadora, dizendo que o universo, os céus e a terra, quer dizer, o universo e tudo que há nele, que os céus e a terra haviam sido criados a partir do nada, e a partir do nada mesmo, a partir do nada mesmo. O que é o nada? O espaço vazio é o nada? Não, é alguma coisa. O tempo é o nada? Não, é alguma coisa. A matéria é o nada? Não, é alguma coisa. A tese que as Escrituras trazem é que tudo o que existe havia sido criado a partir do nada. Eu sempre digo aqui que quando eu vou explicar o nada, eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu não tenho como explicar o nada adequadamente, aí eu pego emprestado uma explicação feita por Aristóteles. Aristóteles diz assim, olha aí, pastor, como é que o Aristóteles explica o nada, viu?
Porque o tempo é alguma coisa, o espaço vazio é alguma coisa. O que é o nada? O nada é o quê? Aristóteles diz assim: o nada é aquilo sobre o que as pedras sonham. Entendeu? Então, é a ausência de tudo, de qualquer coisa. Né? Pedra não sonha, né, pessoal? Então, pronto. O nada é aquilo sobre o que as pedras sonham. Então, o uso do verbo bara está dizendo que tudo veio a existir a partir do nada. Amados irmãos, isso é um exemplo clássico de que a ciência teve que se dobrar ao que as escrituras já diziam há 3 dezenas de séculos. Para você ter uma ideia, em meados do século passado, vários acontecimentos em ciência fizeram com que o cientista tivesse que reformular o seu entendimento. E eu posso falar sobre aqui alguns acontecimentos e depois, se alguém tiver alguma dúvida, depois pode mandar uma mensagem e eu respondo. Mas, por exemplo, o advento da segunda lei termodinâmica, do universo e expansão pelo telescópio Hubble, do descobrimento de radiação de fundo com Penzias e Wilson no laboratório Bell, a teoria da relatividade, por exemplo. Tudo isso passou a indicar que o universo veio a existir. O caso da teoria da relatividade, pastor, é muito interessante. Einstein é recente. Einstein nasceu em 1879, numa cidadezinha no sul da Alemanha chamada Ulm, e morreu em 1955 em Princeton, nos Estados Unidos. Quer dizer, não é tão antigo, é recente, 55 ele morreu. Einstein, ao criar a teoria da relatividade, ele cria a teoria da relatividade. Ele olha para a teoria, pastor, e a teoria diz assim: essa teoria só faz sentido se o universo foi criado, veio a existir. Aí ele diz: eu não posso ficar com essa teoria, porque se o universo foi criado, eu tenho que dar uma explicação sobre a causa do universo. Se o universo foi causado, veio a existir, um problema aparece. Quem é a causa do universo? Então Einstein ele coloca uma constante na teoria, para a teoria passar a dar um modelo de universo sem início. E quando ele coloca essa constante, a matemática faz com que ele tenha de tirar a constante, gera uma divisão por zero, que não pode, e por isso ele tira a constante. A teoria da relatividade é publicada com modelo de universo com origem. Então a ciência forçou os cientistas a reformularem um pensamento que foi construído por dezenas de séculos e passarem a ter o mesmo entendimento que estava ali nas Escrituras, de que sim, o universo foi criado. E se ele foi criado, nós temos que dar conta agora de quem é o Criador. Aliás, amados irmãos, é tão impressionante que se você for para a cosmologia contemporânea, pela ciência, nós temos indicação sobre esse Criador. Eu não disse para vocês que tudo veio a existir, não existia nada? O tudo é o quê? A matéria, o espaço, o tempo, a lei da natureza, nada disso existia antes da criação do universo. Pense comigo, se a matéria veio a existir juntamente com a criação do universo, essa causa que criou a matéria e o universo não pode ser uma causa material, porque matéria não havia. Essa causa que cria a matéria tem que ser uma causa imaterial, portanto, espiritual. Se o espaço não existia, o espaço veio a existir juntamente com o universo, essa causa que cria o espaço não pode ser uma causa espacial, porque espaço não havia. Ela tem que ser uma causa não espacial, portanto, infinita. Se essa causa que cria o tempo, criou o tempo em um momento que não existia tempo, então essa causa não pode ser temporal, tem que ser uma causa atemporal. Portanto, uma causa que sabe o futuro que você livremente decide. Amados irmãos, quando nós dizemos que de Deus é eterno, nós dizemos algo correto, porém incompleto. Deus, ele reside em uma categoria acima da eternidade. Ele reside na atemporalidade. Deus, ele não está submetido ao tempo. Ele é atemporal. A causa do tempo não é eterna, é atemporal. Qual é a diferença?
A diferença é que quem é eterno, como o nosso caso, por exemplo, que entregamos nossa vida ao Senhor, nós viveremos para sempre. No entanto, viveremos para sempre, mas jamais subverteremos a ordem passado, presente e futuro. Aquele que está fora do tempo não está submetido a essa ordem. É por isso que Deus sabe o futuro que você livremente decide. Deus sabe o futuro e você tem livre-arbítrio. Muita gente não entende como é que Deus pode saber o futuro e nós sermos livres. Ora, porque Ele é atemporal. Ele não está submetido à dimensão temporal. Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo? Sabe, pessoal. Sabe, Deus sabe tudo, Ele é atemporal, mas Deus escolhe os que vão ser salvos e escolhe os que não vão ser salvos, como se fosse uma pessoa catando feijão? Não. E como é que Ele sabe se Ele não escolhe? Ora, a capacidade de conhecimento de Deus do futuro, ou se vocês preferem, a cognoscibilidade de Deus, a capacidade de conhecer o futuro de Deus, decorre do fato de Ele não estar submetido à dimensão temporal. Não está submetido à dimensão temporal. É por isso que livre-arbítrio e conhecimento do futuro se compatibilizam quando nós entendemos que a causa do universo é atemporal. Então, só pelo que nós vimos na ciência, olha a conclusão que a ciência nos mostra, pela revelação da natureza, que essa causa é imaterial, portanto espiritual, é não espacial, portanto infinita, é atemporal, portanto capaz de saber o futuro que você livremente decide. Outra coisa que pela ciência nós sabemos, a causa do universo, a ciência nos diz que na criação do universo não havia leis da natureza. O ato de criação do universo não foi um ato regido pelas leis da natureza, foi um ato sobrenatural. Então é por isso, meus queridos, só para resumir, que a ciência passa, com o passar dos tempos, a se submeter ao que estava nas Escrituras. Tem até um escritor chamado Robert Jastrow, que ele não é cristão, ele é agnóstico. Mas ele, sendo muito honesto ao estudar a história da ciência e a história da evolução e a história das Escrituras, ele diz assim: é como se o cientista, com muito esforço, quisesse superar a montanha da ignorância. E ele subia um pouquinho da montanha da ignorância, caía para tentar superá-la, subia mais, e durante séculos e séculos a ciência está tentando escalar a montanha da ignorância para superá-la. Até que, séculos depois, a ciência consegue chegar ao topo, ao pico, ao cume, ao ponto mais alto dessa montanha. Quando o cientista chega lá, que se levanta, ele é saudado por um grupo de teólogos que estavam ali sentados há séculos. A ciência se submete às Escrituras. Portanto, como é que nós não podemos dizer que o estudo racional adequado não revela do Senhor? A Bíblia, se você quer falar um pouco da Bíblia, eu vou falar já me encaminhando para o encerramento, não só a ciência, que é a revelação geral, as Escrituras também são impressionantes. Se você for analisar as Escrituras por um escrutínio racional, saber se tem racionalidade nela, tem. A frase mais corajosa que eu já li na minha vida, em qualquer livro religioso, foi na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14. Eu acho que é 15 e 14, bota aí, irmão. Que diz o quê? Olhe só como o apóstolo Paulo coloca na 1 Coríntios: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. O fundamento do cristianismo, se não é a ressurreição pública, física de um homem. Se você quer saber se Cristo não ressuscitou, se o cristianismo não é válido, investiga a ressurreição de Jesus. E as pessoas tentam por séculos e séculos dizer que Cristo não ressuscitou, e ainda hoje sempre será a hipótese extremamente mais provável para aquele fenômeno foi que Deus ressuscitou Cristo entre os mortos. Estude Gary Habermas, por exemplo, que é um grande historiador que dedicou a vida acadêmica dele ao estudo da ressurreição de Cristo, por vários argumentos.
vários argumentos que a ressurreição de Cristo ocorreu, até argumentos assim de análise textual. Se você analisa, se a ressurreição fosse um relato mentiroso, jamais judeus teriam colocado como primeiras testemunhas da ressurreição mulheres, porque o testemunho de uma mulher na comunidade judaica não valia nada. Então, o fato de terem colocado mulheres, porque vocês sabem que foram mulheres as primeiras testemunhas, né? Foi o círculo de oração, né? Foi o círculo de oração que chegou lá para testemunhar. Os outros tudo com medo, pastor. E o círculo de oração foi lá. Então se você colocar, jamais teriam colocado mulheres como testemunhas do elemento que é central, visceral, nevrálgico, está no epicentro do cristianismo, é a coluna mais forte do cristianismo, está aí, a ressurreição física do homem. Jamais teriam colocado mulheres se fosse mentira aquele relato, foi verdade. E de fato a Bíblia é impressionante, a revelação pelas Escrituras são impressionantes também. Para vocês terem uma ideia, nós temos o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele é fechado pelo Concílio de Jamnia, no ano 90 depois de Cristo, pelos judeus da Palestina. Então ele é muito resguardado. Mas o Novo Testamento fizeram de tudo para destruir o Novo Testamento. Diocleciano, por exemplo, no ano 303 depois de Cristo, determinou que todos os cristãos fossem mortos e as Escrituras destruídas. E mesmo numa situação como essa, hoje, do Novo Testamento, das 20 mil linhas do Novo Testamento, nós temos 5.686 cópias. 5.686 cópias só em grego, cópias em grego. Eu não estou considerando cópias em outras línguas, traduções para outras línguas, não. Como árabe. Não estou em línguas da antiguidade, não. Só em grego nós temos 5.686 cópias de um documento que tentaram destruir, o Império tentou destruir. Para vocês terem uma ideia, o segundo lugar nesse número de cópias é a Ilíada de Homero, que é o livro central para o povo grego. E da Ilíada de Homero nós temos apenas 643 cópias. Diálogos de Platão, por exemplo, são baseados em 7 cópias. Relatos históricos como de Tácito, Suetônios, baseados em 5 a 10 cópias. Nós temos 5.686 cópias. E por que isso é importante? Porque se alguém, na posse de uma dessas cópias, fizer qualquer alteração, haverá 5.685 cópias apontando a fraude. Por isso que o cristianismo, e mais especificamente o Antigo Testamento é extremamente seguro graças aos judeus, porque o livro sagrado judeu é o mesmo Antigo Testamento. O livro sagrado judeu é a Tanar, que é dividido em 3 partes, né? Torá, Neviim e Ketuvim. São 24 livros que se transformam em 39 livros do Antigo Testamento. Pastor, como é que 24 livros dá 39 livros? Meu amigo, é igual, eu nunca entendi essa história que a pessoa vai na pizzaria e pergunta qual é o tamanho da pizza. A pessoa fala 4 fatias, 6 fatias. A pizza tem quantas fatias você quiser. Tem quantas fatias você quiser. Se a pessoa quiser ter 20, 32 fatias, tem. Não vai ficar maior a pizza, não. Vai ficar do mesmo tamanho, só que é mais fatiada. A mesma coisa o Novo Testamento. Isso é óbvio, mas eu tenho que dizer, porque às vezes o povo pede, os 24 livros da Tanar se transformam em 39 livros do Antigo Testamento, porque são mais fatiados. Os profetas menores, para o cristão, cada um é um livro, lá é um livro só. Entendeu? Então, se você pega esses livros todos aí do Novo Testamento, se você pega, assim, aí eu estou dizendo que o Antigo Testamento é seguro por conta dos judeus. Mas se você pega o Novo Testamento, as 5.686 cópias, e você compara uma sobre a outra, você chega de maneira fidedigna ao texto original. Primeiro, porque ninguém podia alterar. Uma vez me perguntaram, por que o seu Deus não manteve o original? Ora, porque essa não era a melhor forma de preservar o texto. Porque se alguém fosse detentor do original, qualquer alteração que fizesse seria extremamente relevante. Não tendo originais, você tendo 5.686 cópias, qualquer alteração que há é facilmente identificável.
E de fato nós temos outro recorde aqui. Se nós pegarmos as 5.686 cópias e colocarmos todas aqui, nós vamos olhar que elas são idênticas em 99,5% dos casos. Isso é um recorde, pessoal. 99,5% das cópias do Novo Testamento são absolutamente idênticas. Do 0,5% de discrepância, dessa discrepância, 80% dela diz unicamente respeito à ortografia. E nenhuma parte da discrepância toca em um ponto central do cristianismo. Então, mesmo para o ateu, para o satanista, mesmo para seja lá que for, as Escrituras são o livro mais confiável da antiguidade. Mais confiável da antiguidade. Comparado com qualquer outro livro da antiguidade. Eu nunca vi na universidade o povo dizer: eu não vou acreditar nesse diálogo de Platão, baseado em 7 cópias, mas diz: eu não vou acreditar na Bíblia, baseado em 5.686. Faz sentido, pastor? Não faz sentido. Então o que há é isso. O que há é isso. Nós fazemos parte de um sistema de pensamento cujo fundamento é a verdade. E pode ter certo, a filosofia rasteira, a ciência rasteira podem levar ao ateísmo, mas a filosofia profunda e a ciência profunda levam à expressão genuína da verdade que está em Jesus de Nazaré. O Cristo revelado, a verdade em forma de pessoa. Portanto, amados irmãos, se vocês me permitem, não sei se tenho essa possibilidade, peço licença ao pastor, de fazer uma sugestão a vocês em relação aos filhos de vocês. A fórmula não pense, apenas creia, não mais funciona. Você pode chegar para o seu filho e dizer: se questiona, se tem dúvida, investigue, vá ao fundo, aprofunde-se o máximo que você puder, porque o conhecimento levará para onde a sua fé já está. O cristianismo não é uma religião fictícia. Se fosse fictícia, C.S. Lewis já diz isso, teria feito de maneira muito mais fácil, né? Porque assim, tem umas coisas que a gente, né? Muito mais fácil. Não é, é a expressão genuína, primeira, a expressão máxima da verdade. E a educação, um congresso como esse, uma escola como essa, né? Está aqui a bandeira da escola, Colégio Batista Getsemane. Olha a bandeira invocada aqui, né? Colégio Batista Getsemane. Todas essas escolas cristãs são essenciais. Não só pelo conhecimento, mas pelo cuidado que terá em não terceirizar, não é, a educação, como tem feito nas escolas públicas. Muito cuidado, presta atenção, né? O Estado quer fazer o seu papel. Você não pode permitir isso. Você não pode terceirizar a educação do seu filho para o Estado. Não faça isso. O Estado quer fazer a educação sexual das crianças, quer fazer a educação moral, não sei o que das crianças. Isso não tem nada a ver com o Estado. O Estado tem que ensinar. O papel é seu, não terceirize esse papel. Não terceirize. Olhe, o comunismo, e eu vou falar, só para terminar, falar um pouquinho dessa coisa. Presta atenção, pessoal. O comunismo é incompatível com um cristianismo. Se uma pessoa diz que é cristã e é comunista, ou ela não sabe o que é cristianismo, ou não sabe o que é comunismo, ou a terceira opção, não sabe nenhum dos dois, porque é nenhum dos dois. Tem 3 opções possíveis, na lógica. Ela não sabe, não é compatível. O comunismo quer destruir os valores cristãos. O comunismo hoje não se dá mais pela vertente marxista. Não é mais uma briga nem armada e muito menos na economia. O comunismo não está interessado na economia. O comunismo está interessado que a economia se dê muito bem. Eu preciso falar? China. Vai ver o mercado como é na China. Vai haver bilionários, como é o caso de Bill Gates, George Soros, são comunistas bilionários. A briga não é no campo econômico, esqueçam. A briga é no campo dos valores. No campo dos valores, o comunismo brasileiro se apaixonou pelo pensamento de Antônio Gramsci. Gramsci dizia uma coisa assim:
Resumindo, você vai entregar um conteúdo específico, mas com o rótulo diferente. Se você pegar as associações comunistas no Brasil, são todas gramscianas. Elas têm um conteúdo com outro rótulo. Associação Nacional de Pós-Graduação, aí diz lá uma ciência lá. Associação Internacional de Estudos não sei o quê. Tudo associação comunista. Há quem diga que até a OAB é associação comunista. Com rótulos diferentes. Então não caiam nessa pegadinha de achar que a briga é na economia ou militarmente, a briga é na conquista pela entrega de uma coisa com conteúdo diferente. Uma frase mais comunista que tem aqui, que eu vou dizer, vocês não vão ficar chocados com ela não. Eu vou dizer uma frase comunista, extremamente comunista, perigosa, destrutiva, que é: a escola pública educa. Ficaram chocados? Pois é, a gente não fica mais chocado com isso, porque nós já fomos sequestrados. A escola pública ensina. Ela não deve educar, não. Quem deve educar é a família. Ela ensina. Ela não deve educar, não. Quem educa é a família. Existe uma manipulação da linguagem, inclusive, para que nós não pensemos mais da forma clara. A terceira fase do comunismo no Brasil se dá: primeiro a influência marxista, depois a influência de Gramsci e, por fim, a influência da escola de Frankfurt. O que é que a escola de Frankfurt propõe? Que a linguagem é o campo central da ação. Da forma que você fala, você passa a pensar. Da forma que você pensa, você passa a agir. Portanto, não subestime o uso da linguagem. Por que somos fortemente inclinados? O pastor mesmo teve uma briga recentemente importantíssima em questão ao uso da linguagem. Isso aqui que ele fez, isso é central. Não é uma coisa de só menos importância, não. Porque a linguagem faz com que a comunidade passe a pensar de uma forma específica. É por isso que o comunismo faz dividir as pessoas em grupos. O comunismo divide as pessoas em grupos para que elas, naqueles grupos, tenham de falar de uma mesma forma e, portanto, passam a pensar de uma mesma forma. É o grupo dos nordestinos, o grupo das mulheres, o grupo dos negros, o grupo do índio. 2% da população do Amazonas é de índio. 2%. A grande população nativa do Amazonas é de mestiços. Por que que hoje, pastor, a universidade e a intelectualidade têm horror à palavra mestiçagem? Porque a mestiçagem vai dizer que tanto eu, quanto você, qualquer um aqui, independentemente da cor da nossa pele, da nossa origem, nós somos um só. E, portanto, não somos susceptíveis de sermos separados para que tenhamos de pensar como pensa aquele grupo. Até mesmo os irmãos surdos, que a irmã está traduzindo aí, estão sendo forçados hoje a pensar de uma determinada forma. Se a pessoa é surda, ela é levada a pensar igual a outro surdo, igual a outro surdo, igual a outro surdo. O que tem a ver a pessoa ser surda com a determinação de que ela pense daquela maneira específica? Um surdo pode discordar de um outro surdo, assim como ele discorda de um ouvinte. O pensamento dele é livre. Se você é negro, branco, amarelo, azul, só não seja cor-de-rosa, né? Se for homem, né? Mas branco, da cor que você for, você é livre para pensar. Aí você veja que o comunismo exatamente tenta colocar as pessoas em grupos para que elas pensem igual. E dizem, aí usa Gramsci, que são a favor da diversidade. Não. Pelo contrário, isso é contra a diversidade, porque fere o que há de mais valioso em você, que é a sua individualidade. O comunismo quer nos colocar como comunidades de insetos. Comunidade de insetos. Então, amigos, é isso.
numa época em que 75% da população de Atenas era de escravos, 50% da população de Roma era de escravos. Nós temos as Escrituras dizendo: não há homem nem mulher, escravo nem livre, tal, todos são um em Cristo Jesus. Amém? Portanto, não vamos ser inocentes, não vamos ser pessoas que não sabemos as artimanhas do inimigo de nossas almas. Estejamos atentos a tudo que está ocorrendo para que possamos agir contra isso. E para encerrar, há 2 elementos que o comunismo detesta, porque são elementos que quebram esse grupo, essa divisão em grupo. 2 são os elementos que quebram todas essas ações. A primeira é a família. A segunda é a igreja. A família e a igreja. Isso são os 2 bolsões de resistência dos ataques destrutivos do comunismo. Valorize essas 2 instituições, meus queridos. Uma vez um amigo meu chegou para mim e disse assim: olha, Tassos, que coisa interessante aconteceu hoje, kkkk, né? O povo ri assim hoje, kkkk. Aí chegou e disse assim: eu cheguei em casa, joguei um papel no chão, aí meu menino de, não sei se tinha 6, 7 anos, chegou e disse: papai, se você não pegar, eu vou dizer para não sei para quem. Aí ele, kkkk de novo. Eu disse: meu filho, meu querido, a escola pública está ensinando seu filho a quebrar um dos laços mais importantes da família. A escola pública está ensinando seu filho a denunciar o pai. A escola pública está ensinando seu filho a dizer que ele deve ser o filho mais fiel ao Estado do que a própria família. E ele, um homem de bem, essa pessoa, esse meu amigo, um homem correto, mas que não conseguiu ver, porque a guerra é sutil, ela é ardilosa. Existem elementos que chegam até os labirintos mais profundos da nossa psique, e nós nem sabemos porque agimos de uma forma ou de outra, porque nós já fomos sequestrados por essa ação tenebrosa do inimigo de nossas almas. Mas nós não precisamos estar inocentes. Vamos agir, estar certos de que estamos com Jesus de Nazaré, a verdade. Não só sabemos o norte, mas Deus também garante que pelo seu Espírito caminhará conosco. Vamos ser a resistência que Jesus espera de nós, para que não tenhamos famílias esfaceladas e igrejas covardes. Vamos fazer a diferença, amados. Em nome de Jesus, fiquem todos na paz do Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Aleluia. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.